Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Valéria e esse canal aqui foi criado especialmente para você, mulher, que precisa sempre de estar com alguém, de se conectar a alguém, de saber que você não está sozinha. Então esse canal foi feito especial para você. Se você gosta do meu conteúdo, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho ali para que o YouTube, quando eu subir o conteúdo, ele avise vocês que tem conteúdo novo, ok? Bora lá! Hoje o assunto é delicado, hoje o assunto é bem delicado. Eu já tinha falado para vocês num outro vídeo que eu iria falar sobre esse assunto, sobre abuso na infância, abuso sexual na infância. E é um assunto muito complicado porque o abuso sexual, ele está sempre, na maioria das vezes, ele está atrelado a pessoas próximas da vítima, a pessoas muito próximas, familiares, amigos, conhecidos, vizinhos. Então, o maior problema, a maior dificuldade que as vítimas encontram é por conta disso, é por conta dessa proximidade que essas pessoas, que esses abusadores têm, né? No caso aqui, eu vou relatar para vocês o que aconteceu com a minha filha. A minha filha Larissa hoje, ontem completou 23 anos, já é uma mulher, já é adulta, mas o abuso começou na infância dela, quando ela ainda era apenas um bebê. E foi um processo muito difícil para mim quando eu descobri, né, quando eu soube. Aí você está se perguntando, Valéria, como é que você soube de um abuso de uma criança de 2 anos e meio? A Larissa começou a falar muito cedo e ela conversava aos 2 anos e meio como uma criança de 5 anos. Em uma determinada ocasião, eu cheguei em casa com os meus 2 filhos, o pai deles trabalhava fora, e eu cheguei em casa e não tinha energia, e eu acendi uma vela e coloquei no quarto para arrumar eles, para eles dormirem. E algo que eu fiz com ela chamou a atenção dela, e ela falou assim para mim, mamãe, a pessoa, né, eu vou citar mais lá na frente, a pessoa colocou a mão em tal lugar do meu corpo. Uau! Eu senti o meu coração batendo na minha garganta. Mas ela falou com tanta naturalidade, com tanto assim, foi algo que saiu assim tão repentino. E eu fiquei num estado de choque tão grande que eu precisei respirar, me acalmar, porque eu precisava conversar com ela, eu precisava saber o que mais tinha acontecido, até onde que toda aquele relato dela tinha chego. E ela começou a contar com detalhes como que tinha sido, aonde que tinha sido, em qual cômodo da casa tinha sido, em qual momento, enfim. E eu me lembro que, com muita dificuldade, eu terminei de ajeitar os 2 para dormir, coloquei os 2 para dormir e fechei a porta. Eu me lembro que nessa época eu morava em São Paulo e toda a minha família morava aqui em Santa Catarina. E naquela época era tudo muito difícil, comunicação era difícil, celular, eram poucas as pessoas que tinham, e quando tinha era uma ligação muito ruim e eu tive muita dificuldade, mas a primeira pessoa que me veio à mente para ligar, para falar, para tentar buscar ajuda foi a minha mãe. E eu lembro que em São Paulo é muito perigoso, a gente não pode abrir a porta à noite, né, por conta de riscos que a gente corre. E eu me lembro que eu abri a portinha de vidro só da porta e eu tentei buscar ar para respirar porque eu não estava conseguindo respirar.
tão em choque que eu fiquei com aquela notícia. Eu fiquei muito chocada, muito chocada. E eu liguei para minha mãe, conversei com ela, expliquei para ela o que estava acontecendo. Falei para ela: minha mãe, calma, respira. Você precisa pensar, você tem 2 crianças. Na época a Larissa tinha 2 anos e meio e o Wesley devia ter uns 7 anos e meio, mais ou menos. A diferença dos 2 é de 5 anos. E minha mãe falou: calma, se acalma, você precisa pensar, você precisa, né, organizar suas ideias, já é tarde, tenta deitar e dormir, amanhã é um outro dia, amanhã a gente conversa novamente. Enfim, dormir. Como é que uma pessoa dorme depois de um relato desse, né, de uma informação dessa? E eu me lembro que eu fiquei contando os dias para o pai dela voltar de viagem, porque eu precisava compartilhar com ele. Eu não podia simplesmente pegar o telefone, ligar para ele e soltar uma notícia, uma bomba dessa no colo dele, ele viajando pelos 4 cantos do Brasil. E eu me lembro que quando ele voltou de viagem, eu, muito desesperadamente, falei: eu preciso conversar com você, eu preciso contar uma coisa para você que está acontecendo. Mas o meu medo era que ele não acreditasse, que ele achasse que aquilo não fosse, imagina, isso não pode estar acontecendo, né? É uma criança de 2 anos e meio falando alguma coisa. E eu chamei ela e coloquei ela para falar para o pai o que tinha acontecido. Ela relutou bastante, ela não quis falar, até porque a forma com que ela falou para mim não foi uma coisa que, tipo assim, ela premeditou falar, não foi isso. Simplesmente foi uma ação que eu fiz. Eu tirei a bermudinha dela para colocar o pijama e conforme eu tirei a bermudinha dela, a calcinha dela tinha um elástico um pouco larguinho e ela saiu junto. E aquela situação veio à memória dela todas as coisas que acontecia quando isso acontecia, né? Quando a retirada da bermudinha dela, quando alguém retirava a bermudinha dela, aquilo veio à mente dela naquele momento e por isso ela me falou. Só que quando foi para falar pro pai dela, ela não quis falar. E aí eu insisti, mas ela não estava pronta para falar sobre isso. Ela só tinha 2 anos e 6 meses. Então eu tive que relatar pro pai dela tudo o que tinha acontecido na noite anterior. Todo o meu desespero, todo o meu pânico, toda a minha vontade de descer a rua, ir lá e resolver com as minhas próprias mãos. E ele ouviu tudo e ele ficou quieto e depois ele falou assim para mim: mas será mesmo que isso aconteceu? Na época foi muito difícil ouvir isso do pai da Larissa, porque eu pensei: ele é o pai, ele precisa proteger, ele precisa amparar, ele precisa cuidar, ele não pode deixar que nada de ruim aconteça para ela. Como é que ele acha que uma coisa dessa é invenção da cabeça de uma criança de 2 anos e meio? Nenhuma criança de 2 anos e meio seria capaz de relatar algo com riquezas de detalhes, como ela relatou para mim. E eu me lembro que foi muito difícil para mim, porque eu tinha 2 problemas. Eu tinha o problema do abuso da minha filha e eu tinha o problema de o pai da minha filha não acreditar ou achar melhor não acreditar. Foi algo bem difícil, mas hoje eu entendo que para ele era algo muito difícil de acreditar e de aceitar. Por quê? Porque o abusador era alguém muito próximo a ele. O abusador era o próprio pai dele. Então, inconscientemente, a primeira coisa que ele quis fazer foi negar. Não pode ser, meu pai não faria isso. Aquela pessoa que me educou, que me ensinou princípios, que sempre teve levando a vida mais correta possível. Não pode ser, uma pessoa dessa não pode ter feito uma coisa dessa com a minha filha. E aí, a minha vida virou um caos, porque eu não queria mais ir na casa deles.
Nessa época, a mãe a avó da minha filha, no caso, estava muito doente, ela já estava com problema de câncer. E eu não queria mais descer lá, porque eu não queria mais olhar para a cara dele. Eu não queria mais encontrar com ele, eu não queria ver. E eu passei a proibir o pai, no caso, o pai da minha filha, a levar ela até a casa dele. Porque eu morria de medo de, nessas idas, acontecerem os abusos. E o meu relacionamento com o pai dela ficou muito ruim, muito ruim. E a gente começou a brigar muito, a gente começou a discutir muito, porque eu não queria deixar as crianças descerem lá, enfim, aquela situação toda. E o tempo foi passando, e aquilo sempre dentro de mim, sem querer deixar, sem querer. E algumas ocasiões que eu precisava ir com a avó dela pro Pérola Baito, ela fazia tratamento oncológico no Pérola Baito, e eu levava ela, eu sempre tinha que ir com ela, eu sempre estava do lado dela, e eu tinha que deixar a minha filha, o meu filho, junto com essa pessoa, na casa dessa pessoa, para poder correr atrás. Enfim, foi um período muito difícil, muito difícil. E o tempo foi passando e eu achei que mesmo eu estando em cima, que eu estando olhando, que eu estando protegendo, as coisas tinham parado, não estava mais acontecendo. E numa certa ocasião, eu passei muito mal no meu trabalho e fui para o hospital. E quando eu cheguei lá, eu cheguei com a saturação baixíssima, eu estava muito mal. E o médico já me internou de imediato. Eu fiz alguns exames e era bem na época que estava começando aquele surto de H1N1, né? E era gripe suína, depois eles mudaram o nome e passou a ser gripe H1N1. E eu fui para o isolamento naquele hospital, no Antônio Gigra. Quem mora em Osasco sabe do hospital que eu estou falando. E eu fiquei internada por uma semana na ala de isolamento, sem receber visita, sem ter contato com ninguém. As únicas pessoas que entravam lá totalmente equipadas era o pessoal da enfermagem. E foi um tempo muito difícil. Por quê? Porque o pai dos meus filhos precisava trabalhar. E o que ele queria? Ele queria pegar os meus filhos e levar lá na casa do abusador e deixar lá para ele poder trabalhar. E eu me lembro que eu sofri tanto naquele quarto do hospital porque eu não podia fazer nada para cuidar, para proteger a minha filha. Eu não podia fazer nada porque eu estava internada. E eu me lembro que nesse momento Deus preparou uma pessoa. Deus preparou a Selma, minha irmã. Ela me ligou no hospital para saber como é que eu estava. Eu falei, Selma, eu estou internada, eu não estou bem. Eu estou com a saturação baixa, eu não sei o que está acontecendo comigo, mas eu estou com um problema maior do que esse meu problema de saúde. Eu estou internada. E eu preciso falar com a Viviane. Viviane, minha prima. Vi, beijo, eu amo você. E eu preciso falar com a Viviane, eu preciso pedir para a Viviane resgatar os meus filhos de dentro daquela casa e levar para a casa dela. Porque eles não podem ficar ali, minha filha não pode ficar ali debaixo do mesmo teto do abusador. E Deus é tão maravilhoso, Deus é tão bom, que a minha irmã, a Selma, entrou em contato com a Viviane entrou em contato com o pai, com o Sérgio, e conversou com ele, falou, eu vou buscar as crianças aí, vou trazer eles para minha casa, amanhã eu vou para 25 de março, eu levo todo mundo e vai ser uma festa, e vai ser... E depois ela me ligou e falou, vá, as crianças já estão aqui comigo. Foi o dia que eu mais senti gratidão a Deus. Por ter Deus na minha vida e por ter a Viviane na minha vida. Ela foi uma peça fundamental ali para aquele momento. E eu fiquei internada por mais 10 dias e quando eu recebi alta eu voltei para casa e voltei para a minha rotina. E os anos foram se passando e eu sempre de olho, eu sempre prestando atenção em cada movimento. Só que acontecia, muitas vezes eu não estava presente com ela na casa do abusador. Eu não estava presente. Muitas vezes era só o irmão mais velho. Muitas vezes ela e o pai. Mas como o pai tinha na cabeça dele que aquela situação que aconteceu há anos atrás não era real, não era verdadeira. Então ele não se preocupava. Ele deixava a menina lá totalmente tranquila. E quando ela tinha 12 anos, aconteceu uma situação no condomínio onde a gente morava
E eu chamei ela para conversar e falei que aquilo que ela tinha feito era muito errado, que ela não podia fazer aquilo, né? E conversei bastante com ela, e aí ela falou assim: errado? Errado é você ter deixado o fulano abusar de mim por todos esses anos, dos meus 4 anos aos 7 anos. Ela achava que era 4 anos, porque é de quando ela se lembra, né? Então ela acha que foi dos 4 aos 7. Mas na verdade, começou muito antes, que eu sei, começou com 2 anos e meio. Mas eu acredito que esses abusos tenham começado muito antes dessa época. E eu me lembro que ela falou isso pra mim. Eu falei: por que você tá falando isso pra mim? E ela falou que um dia ela ouviu eu falando pro meu irmão sobre esse abuso que eu achei que tinha sido o único que tinha acontecido e que ela tinha me relatado. Então ela ouviu eu falando pro meu irmão, então ela falou: minha mãe sabe que ele abusa de mim. E a minha mãe nunca fez nada. A minha mãe nunca me protegeu. E isso criou um distanciamento da minha filha de mim. Um ressentimento, uma mágoa. Ela na adolescência se tornou uma pessoa extremamente rude comigo, extremamente grossa comigo. Mas por quê? Porque lá atrás ela teve uma percepção totalmente equivocada de algo que tinha acontecido. Na verdade, eu tinha acreditado e eu tentei proteger ela de todas as formas que eu pude. O pai dela, por sua vez, preferiu não acreditar nos fatos e continuou levando ela para casa do abusador. E isso tornou um caos na vida dela, um caos na minha vida. Eu, por muitos anos, eu tive vontade de fazer justiça com as minhas mãos. Eu não vou negar. Eu tive vontade de matar com as minhas próprias mãos. Eu pensei em várias coisas. Eu pensei em colocar veneno na comida. Eu pensei em atropelar ele no meio da rua. Descer a rua da casa dele quando ele estivesse saindo e atropelar ele. Falar: foi sem querer. E eu pensei várias vezes, eu pensei em matá-lo de formas assim, bem sofrida, bem doída, sabe? Por muitos anos eu tive esse sentimento. Muitos anos mesmo. E era algo muito triste para mim, porque eu carregava um peso muito grande. Em 2012, eu decidi que quando ela me contou isso sobre o abuso, sobre que a coisa tinha continuado durante todos os anos, eu decidi que ali era o final. Eu fui à delegacia, registrei um boletim de ocorrência contra o agressor, o abusador, e aí o meu casamento já não estava bom, já estava passando por uma crise muito séria, e aí juntou isso, e aí simplesmente foi o término do meu casamento. Quando eu fiz esse boletim de ocorrência, na sequência eu me mudei para Santa Catarina. E esse processo ficou aberto e eu recebi intimações lá em São Paulo, lá onde eu morava, em Osasco. Eu recebi 1, recebi 2, recebi 3 e eu nunca compareci às audiências. Então o que o juiz entendeu? Ela não apareceu, ela não deu continuidade, assunto encerrado. Abusador, não tem nada contra ele, então vamos declarar inocente? Não, vamos arquivar, né, o processo de falta de provas. E quando eu soube disso, anos depois, eu fiquei com muita raiva. Como é que um abusador desse, como é que uma pessoa dessa tá livre, andando para cima e para baixo, como se nada tivesse acontecido? Como é que pode isso? E eu alimentando aquele ódio. E quando a gente se mudou para Santa Catarina, a Larissa começou a frequentar uma igreja aqui, a Casa de Oração para Todos os Povos, ela e o Wesley. E nessa comunidade existia um lugar muito legal, que era o Conectim, que era um lugar que cuidava de adolescentes, que o pastor Alexandre, com muita sabedoria, conduzia aquilo da melhor maneira. Pastor Alexandre, um beijo para você, Deus abençoe você e sua família. E Deus começou a trabalhar na vida da Larissa, de uma forma assim, grandiosa.
E o Senhor começou a tratar o coração dela sobre isso, sobre os abusos. Ela optou por não fazer terapia, ela não quis, era uma coisa que ela não quis. Eu levei várias vezes, eu tentei várias vezes, comprei livros para ela, mas ela simplesmente não quis. Ela não queria tocar nesse assunto, ela não queria falar sobre esse assunto. E lá, nessa comunidade, Deus começou a tratar o coraçãozinho dela. E um dia ela me pegou e virou assim para mim: mãe, você sabia que eu perdoei o meu avô? É o avô, tá? Você sabia que eu perdoei o meu avô por ele ter abusado de mim tantos anos? Quando ela falou aquilo, eu não acreditei no que eu estava ouvindo. Eu não acreditei. Eu pensei, meu Deus, como é que ela conseguiu perdoar aquele homem? Ela foi abusada anos por ele. Como é que ela conseguiu perdoar, Senhor? E eu tenho vontade de matar. E aí, o Senhor falou para mim, bem assim: pois então, ela foi a maior vítima. Ela foi a abusada. E ela decidiu perdoar. E por que você não decide? Por que você não decide perdoar esse homem? Eu falei, ela perdoou porque ela é criança, ela é inocente, ela não sabe o que está acontecendo. Eu não perdoo porque eu sou mãe. E mãe nenhuma no meu lugar perdoaria uma situação dessa. E o Senhor falou, se ela perdoou, você também é capaz de perdoar. E aquilo dentro de mim me corroeu, mas me deu muita raiva. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que abusou da minha filha, da minha princesa, da minha pequena, da minha florzinha? Era assim que eu chamava ela quando ela era pequenininha. E eu falei, eu não quero perdoar. Eu quero matar. Eu não quero perdoar. Como é que eu vou perdoar uma pessoa que eu quero matar? Mas Deus é tão maravilhoso, que desse dia em diante, aquilo estava sempre no meu coração. Você precisa perdoar. Você precisa liberar perdão. Você precisa liberar perdão. E eu relutando. Até que um dia eu falei, Senhor, tá bom. É para perdoar? Então tá. Eu não vou conseguir sozinha. Eu não vou conseguir fazer isso. Então me ajuda a cada dia ter menos vontade de matar ele. Porque eu não tendo vontade de acabar com ele, já é meio caminho andado. E aí eu fui naquela luta, naquela guerra. O tempo foi passando e até que chegou um dia que eu não tinha mais vontade de matar. Eu não tinha mais vontade de exterminar com a vida dele. E isso foi muito legal. Porque a partir desse momento que eu não tinha mais vontade de exterminar com ele, de cancelar o CPF dele, algo começou a acontecer dentro de mim. O Senhor começou a mudar o meu coração. E eu comecei a pensar, eu preciso liberar perdão para esse infeliz. Eu preciso perdoar esse lixo de homem. Eu preciso liberar perdão para ele. E comecei no processo. Você que está aí deve estar se perguntando, foi fácil, Valéria, esse processo? Foi muito difícil. Tem gente aqui que vai dizer, eu jamais perdoaria quem abusou da minha filha ou de qualquer pessoa. Eu te entendo totalmente, perfeitamente. Mas a falta de perdão não era algo que atingia ele. Ele estava andando para cima e para baixo, de cabeça erguida, como se nada tivesse acontecido. E eu estava carregando um homem nas minhas costas por anos, carregando uma pessoa nas minhas costas, com ódio, com desejo de vingança. E aquilo estava fazendo mal somente a mim, não estava fazendo mal a ele. E quando o Senhor colocou isso dentro de mim, eu entendi que a prejudicada nessa história toda não era mais a Larissa, porque o Senhor tinha tratado do coração dela, tinha curado ela, tinha feito ela liberar perdão, e ela liberou perdão para o avô. Mas a história agora era comigo.
Eu estava sofrendo, eu estava angustiada, eu estava amargurada. O meu casamento tinha acabado decorrente a isso também, né? Teve outros motivos, mas não foi só isso. Mas esse foi um dos pontos culminantes para o término do meu casamento. Mas aí o Senhor começou a tratar do meu coração, começou a tratar. E no começo era isso que eu falava. Eu preciso perdoar esse traste. Eu preciso perdoar esse lixo de homem. Eu preciso perdoar esse ser nojento. E o tempo foi passando, E aquela mágoa, aquela raiva, aquela ira foi saindo do meu coração. Foi saindo. E até o dia que eu olhei e falei, Senhor, ele está perdoado. Nossa, Valéria, como você é boazinha. Eu não sou boazinha. Eu não tenho nada de bom em mim. Mas eu tenho uma coisa dentro de mim, que é ouvir a voz do Senhor. Tem momentos que é muito difícil colocar em prática aquilo que o Senhor falou. É muito difícil. Mas é só começar, de passinho em passinho, de degrau em degrau. E o Senhor vai dando graça, o Senhor vai dando força, o Senhor vai dando misericórdia. E a gente vai indo. E quando a gente vê, aquilo não é mais um peso. Eu me lembro que esse perdão foi liberado há muitos anos. Há bem uns 6 anos atrás, mais ou menos. 5 anos, 6 anos atrás, que eu consegui liberar perdão para esse homem. E eu me lembro que quando eu falava nele, eu já não tinha aquele ódio dentro do meu coração. Eu não tinha mais aquele desejo de vingança, nem aquele desejo de terminar com a existência dele. E Deus tratou meu coração. E Deus me curou dessa mágoa, dessa raiva, desse ódio, de todo sentimento ruim que eu alimentei por ele depois que ele acabou com a vida da minha filha e com a minha vida. Acabou por um tempo, né? Por um período. Mas o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor restituiu, o Senhor restaurou o coração dela, o Senhor restaurou a vida dela, o Senhor restaurou a minha vida. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu sei que aqui tem muitas mães que já passaram por um abuso. Ou, no mesmo caso que eu, por um filho. Ou até você mesma já passou por um abuso na tua infância, na tua adolescência. E isso tem acabado com a sua vida. Isso tem feito com que você não prospere, que você não tenha uma vida feliz, que você não consiga se relacionar intimamente com o homem, que você não consiga se relacionar sexualmente com o teu esposo, por conta desse abuso que você sofreu na tua infância ou na tua adolescência. Mulher, vem cá comigo. Acredite em mim. Se você pedir para o Senhor te ajudar nessa questão, Ele vai te ajudar. E a primeira coisa, o primeiro passo para esse processo é o perdão. Você precisa liberar perdão para esse abusador. Talvez ele nem viva mais, como é o caso, né? O meu caso. O abusador da minha filha não vive mais. Morreu em 2022. Engasgado. Comendo alguma coisa, se engasgou. Teve uma PCR, parada cardiorrespiratória, para quem não sabe o que é PCR. E não teve atendimento imediato, não tinha ninguém ali que soubesse fazer uma manobra de Heimlich ali para poder salvar a vida dele. Foi chamado o SAMU chegou acho que 18, 20 minutos depois. Para quem é da área da saúde sabe que esse tempo dentro de uma PCR é fatal. Se não é fatal, vai deixar ali uma pessoa extremamente sequelada. Mas ele foi embora. Ele foi. Acabou. Ele não existe mais aqui nesse plano.
Só que eu liberei perdão para ele antes de ele ir para outro plano. Eu liberei perdão para ele. E eu sou feliz. O que vai ser da vida dele, como é que vai ser, não importa. Não é problema meu. O que importa é a minha vida. O que vai ser de mim. E eu perdoei. Então, mulher, perdoe. Perdoe esse abusador. Para que você possa ressignificar a tua vida como mulher, como filha do Senhor, como esposa, como mãe. Psicólogo ajuda? Ajuda, mas não consegue a eficácia de 100%. A eficácia de 100% é o perdão. Essa eficácia, cara, não tem como não dar certo. Então, mulher, acredita em mim. Acredita em mim. Tem solução para esse teu trauma, para essa tua angústia, para essa tua tristeza, para esse teu desânimo, para essa vontade que você tem de ficar o tempo todo isolada, não querer conversar com pessoas, não querer interagir com pessoas. Saiba que para o teu caso tem uma solução. Eu quero que você comente aqui embaixo se você conhece alguém que já passou por isso, se você já passou por isso, se alguém da tua família, alguém próximo, muito próximo de você já passou por isso, e como é que você tem lidado com isso? Comenta aqui comigo. Coloca aqui, eu quero responder todas vocês, eu quero ajudar vocês. O meu intuito aqui nesse canal é ajudar vocês, mulheres, a encontrar uma solução, uma luz no fim do túnel. Porque quando a gente está dentro do problema, do desafio, da dificuldade, a gente não vê solução. A gente não vê como sair daquela situação. Mas quando você conecta com uma pessoa que já passou pelo mesmo que você está passando hoje, e essa pessoa ressignificou a vida dela, porque ela entendeu o que ela precisava fazer. Então, tenha certeza que você também vai conseguir. E eu tô aqui. E eu tô aqui para te ajudar. Comenta, clica, compartilha com uma amiga, compartilhe com alguém que você acha que precisa ouvir isso, tá? Manda comentários, manda pergunta. Se quiser falar comigo na outra rede, pode falar comigo no Instagram. Lá o meu Instagram é @valerialoureiro_mentora. Clica ali na minha bio, tem o meu WhatsApp, tem o link ali do meu WhatsApp. Você pode mandar mensagem, você pode mandar pergunta, você pode interagir comigo, porque eu tô aqui por você e pra vocês. Um forte abraço no coração de vocês. Eu amo vocês. Até o próximo vídeo. Bye!